Bom, galera, luz e sombra. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber da onde está vindo o foco de luz. É a primeira coisa, a coisa mais importante. O foco, né? Por quê? Porque a luz bate no objeto, essa luz é feita de raios, o raio vai batendo, vai ficando claro. A quantidade de raios vai passando, vai escurecendo, né? Até que não bate raio nenhum aqui e essa região fica escura, né? Porque não bate raio nenhum. Mesma coisa no chão. O raio bate aqui. Nessa região não, porque o objeto está tapando que esse raio chegue até aqui. Por isso que faz a sombra projetada. Então a sombra projetada sempre vai seguir esse foco de luz. Por isso que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Achar. Para escurecer, a gente precisa pegar o objeto. Por exemplo, esse objeto aqui, ó, ele não tem textura nenhuma, então você vai escurecer ele de uma forma que ele parece que fica liso, né? E aí, como que você vai fazer isso? Você vai pegar, por exemplo, essa parte aqui, como ela é mais comprida em pé do que deitada, a gente vai escurecer ela dessa forma, né? Ó. A luz projetada aqui, ó, ela é mais comprida dessa forma do que em pé. Então, é dessa forma que a gente vai escurecer. Sempre da forma daquilo que a gente vai escurecer, né? Se fosse o círculo, ó. Aliás, é melhor deixar o círculo por último, que é o mais difícil. A gente vai escurecendo ele de acordo com o formato dele, tá? Porque senão fica riscado, né? Se você fizer de uma forma diferente, ele vai ficando riscado. O círculo você vai fazendo os traços, né? E aos poucos, tá vendo? Ele vai se transformando no degradê. No começo ele vai ficar todo bagunçado, mas é normal. E aí você vem por cima, ó, não desiste, vai tracejando. Mesma coisa aqui, o triângulo. Já sempre de acordo com o formato dele, tá? Então, vou fazer esse aqui para vocês verem. Metadinha aqui, ó. Para vocês entenderem a diferença de um exercício incompleto do completo, né? É totalmente visual, tá? O de vocês tem que tentar deixar desse jeito também. Nessa parte que é mais clara, vocês vão soltando o braço, né? Se vocês verem que não tá conseguindo chegar ainda, vocês pegam o lápis mais para trás, ó. E aí vocês vão chegar no tom mais claro, tá vendo? Mesma coisa na sombra projetada, ó. Ah, mas você falou que a minha sombra projetada ficou clara. Tá igual esse. Tá no mesmo tom que esse. Toda sombra não bate luz nenhuma, né? Então ela tem que ser mais escura de tudo. Principalmente o começo dela. Essa parte aqui do começo, ó, tem que ser a parte mais escura. Então, vocês vão ter que deixar pelo menos o começo dela mais escuro. Depois vocês vão colocando menos pressão, ó. Menos pressão, menos pressão. Até que chega uma parte que ela vai acabar
por causa do formato do objeto ali, né? O raio ele vai conseguir bater nessa parte aqui, né? Aí para disfarçar essas emendas aqui, ó, você vem por cima depois, ó, e vai fazendo os traços mais claros, ó, tá vendo? Ela vai desaparecer essa emenda. É um exercício que demora mesmo, mas o importante é o resultado final, né? Se cansou, para um pouco, né? Depois você volta. Certo? Bom, aqui então é a parte mais escura, né? Do desenho, porque a luz estava indicando que não bate luz. Mas, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, eu deixei um filetinho de luz, né? Se vocês verem na apostila, também vai ter esse filetinho, em todos eles vão ter também. Esse pedacinho mais claro, do lado de cá. O que é esse pedacinho, esse filetinho aí? A gente chama ele de contrabrilho. Até esqueci de escrever aqui, ó. Segunda coisa que eu tenho que saber é se tem textura. No caso do nosso aqui não tem, né? Mas vão ter outros exercícios que vão ter textura. Em terceiro, se tem o contrabrilho. O que é o contrabrilho? Vamos imaginar aqui uma parede. Então a luz ela é feita de raios, né? O raio ele vem, bate aqui na parede, né? Dependendo da superfície da parede, se tem textura ou não, né? Ele tem dois caminhos: ou ele explode e se espalha em vários mini raios, ou ele reflete para o objeto e aí empurra um pouquinho a sombra para lá, né? Uma outra coisa, vamos imaginar uma janela aqui, ó, janela, aí tá o sol, ó. Então a luz do sol tá entrando aqui no quarto. Essa luz pode empurrar essa sombra um pouco para lá, criando aí um contrabrilho, né? Uma vela, uma lanterninha, né? Então o contrabrilho não é sempre que vai existir, mas quando existir é bom a gente fazer ele, porque ele pode fazer a diferença no desenho. O contrabrilho, galera, também é bastante usado para fazer separação de planos, né? Vamos supor, imagina que o quarto todo esteja escuro e essa luz ela esteja fraca, né? Então não vai ter o contrabrilho. Então, para eu separar essa parede, vamos supor que ela seja escura, bem escura, do objeto, eu vou lá e faço um contrabrilhozinho, tá vendo? Ó. Mesmo não existindo nenhum contrabrilho, mas eu vou lá e faço. Pra pessoa que for ver o seu desenho entender que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, né? Então o contrabrilho pode ser usado dessa forma também. Ah, entendi esse negócio de contrabrilho. Então quer dizer, se eu pegar uma outra luz igual essa, colocar aqui, também vai fazer o contrabrilho. Não, aí não. Se for igual essa, né, na mesma intensidade que essa, vão ser dois focos de luz. Então, um vai criar uma sombra projetada para cá, um vai criar uma sombra projetada para cá. Essa parte que é mais escura, ela vai acabar ficando no meio, né? E aí vai mudar totalmente o exercício. Por isso que o foco tem que ser a primeira coisa que a gente define, né? Quantos focos vão ter? Se tiver, por exemplo, 3 focos, ó, vai criar uma terceira sombra projetada, a parte escura vai ficar aqui no meio. Esse tipo de sombra, né, com 3 focos, vocês podem observar em jogo de futebol, por exemplo, que tem à noite, né? O jogador tá correndo lá, se vocês perceberem, ele vai ter tipo 5 sombras, 6, 4,
né? Por quê? Porque cada holofote está fazendo com que ele crie uma sombra projetada, né? E o jogador mesmo ele fica quase brilhando de tanta luz que tem ali em cima dele. Pode prestar atenção que eles nem tem sombra, né? De tanta luz que brilha em cima deles, tá? Então, galera, luz e sombra é isso. A única coisa que vai mudar disso é a intensidade da luz, né? Se for uma luz mais forte, vai ter menos sombra. Se for uma luz mais fraca, vai ter mais sombra, né? Precisa prestar atenção no contrabrilho e na textura, né? Que vão ser os próximos exercícios que a gente vai fazer. Alguns tem textura. Mas vamos fazer esse e aqueles outros, as 4 formas, né? Essa primeira aí que a gente acabou de fazer aqui. Triângulo, quadrado e o círculo, né? A gente vai fazer as 4 formas, tá? Pode ser na mesma folha, se for uma folha sulfite, divide 2 e 2, tá? Depois vocês me mostram.